levante e brilhe, que a Deus dê a glória, vá, levante e brilhe. Boa tarde, tios e tios, graça e paz. Estamos entrando na nossa 7ª semana do estudo da carta aos Romanos. Tem sido uma bênção na vida das minhas crianças e creio que quem está acompanhando e está fazendo alguma dinâmica também está sendo bênção na vida do Ministério Infantil de vocês. Vou deixar aqui o versículo da semana e o princípio bíblico. Versículo da semana. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Princípio bíblico. Aqueles que são transformados têm a dívida do pecado paga. Glória a Deus. O desenho da semana, sobre o Romanos 6:23, eu achei lá no Google. Eu coloquei o versículo e pesquisei desenhos para pintar e apareceu esse lindo desenho, olha que lindo, dizendo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus, aleluias, As crianças vão pintando, as crianças já sabem ler, já vão pintando e lendo e sabendo aonde está essa referência bíblica, Romanos 6:23, que é o mais importante. Após elas pintarem, pode tirar a ofertinha da semana, pode fazer a oração, e recebendo os visitantes. E depois eu tenho uma dinâmica que está aqui atrás, está escrito, tudo foi pago. Esses papéis, eu não gastei nada, graças a Deus. Eu tinha aqui uns visuais antigos da última revistinha, então eu colei eles, dá pra ver divisórias, colei, fiz tipo um cartaz gigante e coloquei, tudo foi pago. Nesse cartaz eu coloquei o nome de todas as crianças, inclusive os das tias. Deixei um espaço aqui caso tenha visitantes, pra gente anotar o nome dos visitantes ali. E vamos falar com as crianças, o nosso pecado foi pago, com o sangue de Jesus lá na cruz. Ele pagou o nosso pecado, o pecado que nós já nascemos com ele. Aqui no meu nome eu já coloquei pago. Como que eu fiz isso? Quem tiver recurso de comprar o carimbo, já escrito pago, com almofadinha, ótimo, beleza, é bem prático. Mas eu, do meu Ministério Infantil, estava com o meu caixa baixo, não tinha muito dinheiro, então eu peguei um potinho, que a minha bebê não estava usando mais o potinho para brincar, coloquei aqui EVA e escrevi de trás para frente também com EVA a palavra pago. O que eu vou fazer? Lá na hora com as crianças, vou levar uma tinta guache vermelha, vou pintar essas letrinhas, uma a uma, você vai pintando uma a uma. E depois você vai pedir para a criança carimbar no nome dela o carimbo de pago. Porque como Jesus já morreu na cruz e ela, a criança, já aceitou Jesus, então ela está com o seu pecado, o pecado original, o pecado do nascimento foi pago. Então a criança vai vir aqui no nome e vai fixar pago. É bom que o cartaz esteja fixado na parede ou até mesmo no chão para os bebês. Eu tenho aqui também alguns bebês, os bebês também a gente ajudar a fixar. Então em cada nome vai estar escrito pago. Então, meu nome, tia Érica, está escrito pago, porque Jesus já pagou o preço do meu pecado, do pecado de quando a gente nasce com o pecado já, o pecado lá de Adão. Então, quando nós aceitamos Jesus, esse pecado está sendo pago. E o pecado daí para diante, depois que a gente aceita Jesus, nós vamos pedindo perdão nas nossas orações e pela graça, esses novos pecados são perdoados. Temos que explicar isso também para as crianças, porque elas talvez possam achar que assim que aceitar Jesus, todos os pecados foram perdoados. Na realidade, o pecado que está sendo perdoado é o pecado que a gente já nasce com ele, que é o pecado original. Às vezes é um pouco difícil de explicar isso para as crianças e também explicar que a partir daí que Jesus deu a salvação, nos deu a salvação, e se nós pecarmos, se nós
magoar os nossos irmãos, ficar triste com ele. Daí por diante, se a gente fizer algum outro pecado, a gente tem que pedir perdão a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Ele vai perdoar e nós somos perdoados e salvos pela graça. Aleluia! Após de todos fizerem isso, tem bastante crianças, né? Vai demorar um pouquinho, né? Até os bebês, até você pintar todos e ir fixando ali. Depois de tudo isso, podemos ou dar um lanchinho, né? Pra já estar com a barriguinha cheia, para começar a historinha. A historinha de hoje vai ser da galinha Fifi. Eu vou ler aqui, vou ser bem breve. A galinha Fifi morava em um galinheiro muito bonito e grande. Fifi ficou no ninho chocando. E nasceram 6 pintinhos. E a galinha Fifi cuidava deles muito bem. Bem próximo ao galinheiro havia um fogão a lenha onde a vovó Ilva fazia doces deliciosos. Certo dia, quando todos saíram de casa, a vovó não percebeu que havia lenha queimando no fogão. E muitos galhos secos estavam perto da chama do fogo. Acontece que aqueles galhos pegaram fogo e incendiaram o galinheiro. A galinha Fifi, em desespero, para salvar os pintinhos, colocou debaixo dela para que não fossem atingidos pelo fogo. E sabem o que aconteceu? Pergunto para as crianças. Fifi morreu. Triste. Mas quando a vovó chegou em casa, descobriu que todos os pintinhos estavam vivos, pois a galinha os salvara morrendo para protegê-los. Isso nos lembra o sacrifício de Jesus. Deus enviou seu Filho Jesus para pagar a dívida do pecado. Ele morreu no lugar de todas as pessoas, pois todos são pecadores. Jesus pagou a dívida do pecado e aquelas que são transformadas têm essa dívida paga. Jesus pagou a dívida do nosso pecado morrendo em nosso lugar. Quanto amor! No final, vocês podem ler com as crianças, né? Romanos 6, 20 ao 23. E fixar com eles o 6:23, né? Que é o versículo-chave. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E pode fixar levando a caixinha surpresa, sacode, tira uma pedrinha sem olhar. Como que vai falar esse versículo? Com a mão no nariz. Aí a criança da vez vai falar o versículo com a mãozinha no nariz, o versículo da semana. E após a fixação desse versículo, podemos fazer uma oração junto a todas as crianças, se já estiverem no chão sentada, fazer uma roda, dar as mãos e fazer uma oração agradecendo novamente a Deus pelo seu grande amor de estar liberando o seu Filho amado, para morrer pelos nossos pecados, fazer essa oração, depois quem sabe louvar um hino conhecido pelas crianças, vai ser bem legal. Eu creio que Deus vai atuar no meio das crianças e elas vão sair de lá tendo a certeza no coração delas que o pecado delas já foi pago conforme a dinâmica feita anteriormente. Tá bom, tias? Eu espero ter contribuído de alguma forma para o ministério de vocês, com coisinhas fáceis que não gastam muito dinheiro, porque o Ministério Infantil às vezes não tem muito caixa. Então, muitas vezes dá vontade de comprar muitas coisas, a gente sai na rua, dá vontade de comprar várias novidades para as crianças, para usar no ministério, mas muitas vezes nós não temos. Então, tive um sonho uma vez que Deus mandava usar o que eu tinha. Então, toda vez que eu tenho que fazer algo, eu uso o que eu tenho, conforme aqui o painel, usei o que eu tinha, tinta guache já tinha, a pecinha peguei da minha filha, da minha bebezinha. Aqui, ó, caixinha de papelão, com os EVAs, com o material que eu tinha. Assim, ó, tudo eu tinha, não precisei gastar, graças a Deus. Tá bom? Que Deus venha abençoar o ministério de vocês.